Como é que estão os nossos camaradas lá? Estamos ao vivo, então, agora, companheiro Tarso Genro. Tarso Genro, nosso querido amigo, companheiro, vereador, vice-prefeito, prefeito, governador, ministro de Estado, né? E sempre um intelectual da ativa, um intelectual militante aqui nesses temas, nos temas da política, nos temas também dedicado muito ao mundo do trabalho, que por profissão, por cacuete também, né, tem se dedicado. E, Tarso, nós estamos, né, neste momento aí ímpar, né, um momento mundial, uma grande preocupação com o mundo do trabalho, exatamente esses que mais sofrem, né, com qualquer crise, particularmente nesta crise sanitária. E com este remédio amargo, né, para todos, que é o único, né, que a humanidade e os cientistas têm, né, enfim, orientado, o do isolamento social. Mas para que isso aconteça, evidentemente que, né, os governos, os estados nacionais tiveram que aportar somas importantes, né, de recursos. Aliás, é para isso que servem os estados, para socorrer a sua população, né, nos momentos de crise. E para que esse isolamento possa acontecer, é evidente, né, que as pessoas precisam de uma renda de subsistência. Este foi o primeiro tensionamento, né, que se viveu aí no cenário político nacional, e que, na queda de braço entre a proposta do presidente, né, de R$ 200 e a proposta do PT e da esquerda, que apresentou um salário mínimo, enfim, chegamos a esse resultado de R$ 200, de R$ 600, né, podendo chegar a 1.200 por família, enfim. Mas tem um outro mundo, né, também de empresas micro, pequenas e de trabalhadores. Aliás, quase metade da força de trabalho hoje é informal, né? E essa renda básica, ou esse socorro, né, imediato, certamente nós vamos precisar de outras atitudes na saída da pandemia, porque, né, tudo leva a crer que nós teremos uma quantidade muito maior de pobres e uma quantidade muito maior, né, de desempregados. Aliás, se combina um pouco, né, com uma verdadeira revolução que nós estamos vivendo no mundo, né, produtivo, no mundo do trabalho, enfim, e que com essa pandemia vai se precipitando também, né, globalmente, essa temática do emprego, da renda, enfim, né, e aqui no Brasil desta acumulação, né, dessa desigualdade social que é campeã mundial, enfim. Então, esses dias acompanhando uma live, né, sua com o presidente Lula, com o Fernando Haddad, com o Mercadante, eu acho que estava também na sala, me chamou muita atenção as tuas opiniões sobre isso, né? Então, te convidei aqui para a gente trocar essa ideia, conversar um pouco, né, levar essa mensagem para aqueles que estão aí no isolamento e que acompanham o mundo, né, com este olhar da política. Um bom dia, Tarso. Bom dia, meu querido amigo Marrone, companheiro de muitas épocas, de muitos tempos, de muitas lutas. É um prazer compartilhar com você esse momento aqui, particularmente sobre esse tema. Eu vou fazer 2 ou 3 observações rápidas para que a gente possa circular, né, com outros participantes, os temas que vamos abordar aqui. Na verdade, nós temos hoje 2 movimentos convergentes que incidem sobre o mundo do trabalho, que são devastadores, mas contraditoriamente também podem acenar para um novo futuro. Quais são esses movimentos? O primeiro movimento que incide sobre o mundo do trabalho é determinado pelas grandes transformações tecnológicas que ocorreram nos últimos 50 anos. Essas grandes transformações tecnológicas apontam para uma dupla possibilidade benigna para a humanidade, que é
a redução da necessidade do trabalho vivo para produzir e a substituição do trabalho vivo por trabalho mecânico, por teletrabalho, por robotização, por uma série de condições novas para operar o processo produtivo. Isso aí determina a possibilidade de uma redução extraordinária da jornada de trabalho. Tá? Nós estamos numa época da humanidade que nós poderíamos terminar com a carência. Todo mundo poderia ter o necessário para sobreviver, com dignidade. Porque o potencial produtivo que está colocado hoje para os setores que produzem bens de consumo, bens necessários à reprodução da vida, a capacidade produtiva é extraordinária. Tá? Só que isso não ocorre. Por que não ocorre? Aqui, então, incide um outro movimento, né, sobre a força de trabalho, sobre o mundo do trabalho, que estabelece uma dialética negativa, estabelece uma distopia. É que estas transformações tecnológicas que ocorreram nesses últimos 50 anos, essas conquistas, que liberariam, né, liberariam uma energia enorme para a classe trabalhadora viver a sua vida de forma mais autêntica, de forma mais livre, de forma mais socializada, né, no espaço público, inclusive, foi apropriada pelo capital. Então, o capital, ao invés, né, e isso seria uma contradição do próprio capital, ele jamais faria isso. Isso aí teria que ser uma saída política, né, estratégica da humanidade, né, uma tendência à socialização dos resultados dessa transformação tecnológica. O que o capital fez? Ele se apropriou dessas vantagens. Então, ao invés de socializar os benefícios das transformações tecnológicas, melhorando a vida da humanidade, e particularmente o mundo do trabalho, ele se apropriou e aumentou a sua rentabilidade. Então, nas estruturas tradicionais de trabalho da segunda revolução industrial, aquele sistema de exploração do trabalho continuou de maneira normal, com maior ou menor intensidade, nos países civilizados, nos países mais atrasados, mas continuou. E essas transformações tecnológicas foram transformadas numa propriedade privada para acumulação do grande capital, que se dá como? Que se dá através da concentração financeira, do capital financeiro, que exerce uma tutela sobre a vida econômica, sobre a vida pública, para drenar os recursos excedentes para esses fundos financeiros que são de propriedade dos grandes capitalistas, das grandes empresas transnacionais do mundo. Então, um primeiro movimento foi um movimento que oferecia, né, dramaticamente, no sentido positivo da utopia, uma maior liberdade para o trabalho, foi apropriado como renda pelo grande capital e transformou o mundo do trabalho num mundo cada vez mais escravo. Veja o seguinte, a contradição que nós estamos vivendo hoje. Essas transformações tecnológicas, elas estavam previstas na própria análise estrutural que o Marx fez do mundo do capital. Né? Quando eles lançaram, no começo do movimento cartista, né, e no movimento operário na Europa, a jornada de 10 horas, né, depois a redução da jornada de trabalho para 8 horas, né, isso era uma conquista que estava, né, sobreposta, que estava baseada nessas transformações técnicas que a indústria sofreu naquele momento. Né? Primeiro a máquina a vapor, depois a eletricidade, depois entra nas novas tecnologias, já na metade do século passado. Isto, né, na visão marxiana tradicional, seria um instrumento de libertação da humanidade. Claro. Foi um movimento de escravização maior. Né? E aí vem essas reformas que estão sendo feitas. As reformas trabalhistas, apenas para encerrar essa primeira intervenção, as reformas trabalhistas que estão sendo feitas são reformas que se adequam a este novo mundo em transformação. O movimento operário deveria ter proposto uma reforma trabalhista, em dois sentidos. Primeiro, reafirmar os direitos trabalhistas que estão na CLT, né? Inclusive aumentá-los, nesse momento de transição, e fazer uma reforma trabalhista
que permitisse um sistema protetivo novo para esses que não estão mais incluídos e que, inclusive, não querem mais estar incluídos, né, na CLT. Qual é o sintoma que a gente percebe disso? Né? Você entra num Uber hoje, o cara diz, não, eu trabalho 14 horas por dia, mas eu sou dono do meu nariz. É o que ele diz. Né? Então, eu sou a favor disso aí. E a uberização é um sistema de exploração especial, sobre o qual não pende, né, não está articulado nenhum sistema protetivo. Então, ele não está vendo, né, esse cidadão não está vendo que ele vai trabalhar 14 horas por dia porque ele é um empregado de si mesmo. Né? Mas é um empregado sem futuro, porque ele está subordinado a mecanismos tecnológicos que fazem uma sobreexploração do seu trabalho. E quando ele tiver que mudar de carro, ele vai sentir isso de maneira aguda. E esse setor vai cada vez mais se monopolizar, se organizar, e a exploração vai aumentar. Esses dias eu vi uma entrevista de um rapaz que faz entrega do iFood em São Paulo. Ele dizia o seguinte, olha, no começo, né, eu trabalhava 14 horas por dia e ganhava 5 mil reais. Agora eu estou trabalhando 14 horas por dia e estou ganhando 2 mil reais. Então, houve uma transformação na remuneração dele, porque entraram milhares de pessoas para trabalhar, ofertando um serviço com um preço cada vez menor. Então, esta combinação que nós temos que pensar hoje sobre o mundo do trabalho é manter a proteção seletista para os serviços tradicionais da segunda revolução industrial, né, e reorganizar o sistema protetivo total para abarcar a proteção, esse novo mundo do trabalho que não vai mais voltar para a CLT. Né? As centrais sindicais estão iludidas com isso. Muitas delas acham que a CLT ainda vai vingar um governo popular, um governo de esquerda, um governo democrático progressista. Não vai, porque é necessário um outro sistema de reorganização, né, na proteção do mundo do trabalho, que vai abarcar hoje quem é a maioria: os intermitentes, os precários, os meios jornalistas e aqueles que trabalham na informalidade. É essa, mais ou menos, a radiografia, né, esquemática da situação que nós estamos enfrentando. Claro. Tarso, com essa radiografia, assim, a gente poderia especular um pouco sobre este futuro, né? Aliás, eu queria fazer um parênteses aqui, né? Eu acho que faz se não uns 20 anos, perto disso, que eu escuto Tarso Genro falando sobre, né, as mudanças no mundo do trabalho, das tecnologias, né? Eu me lembro muito bem que falava sobre o home office. Na época tinha uma outra nomenclatura, o telecommuter, enfim, né? Trabalhador em casa e tal, né? E hoje, bueno, né, o que se avizinha desta quarta revolução, né, tecnológica, da uberização, por exemplo, que é uma empresa sem patrimônio, sem vínculos empregatícios, etc., né? A supressão também, né, da necessidade de determinadas profissões, com o exemplo da IBM, por exemplo, né, que fabricava computadores, tinha um lucro líquido de mais de 10 bilhões por ano, e de repente demite 170 mil trabalhadores no mundo inteiro, e só tem um cérebro hoje, né, uma nuvem, né, e nessa nuvem é possível né, consultar as melhores práticas médicas, os melhores projetos de engenharia, né, enfim, as melhores teses jurídicas também, né, estão lá armazenadas, enfim, e uma prestação de serviços, né? É possível se pensar que neste novo mundo, né, que vamos experimentando, que se possa ter uma proteção social universal, do tipo, né, uma previdência universal, uma proteção social universal e uma renda básica universal, como é o que hoje, inclusive no Fórum de Davos, já há mais de 3 anos, né, aqueles que estão na ponta desse processo de exploração, né, Bill Gates e outros,
tem sustentado a necessidade de que se implemente algum tipo de renda básica, inclusive para a reprodução do próprio capitalismo, senão, né, não tem sentido. Ou seja, eles voltam à tese fordista, cada trabalhador tem que ter a oportunidade de comprar um bem que eu produzo, senão não posso reproduzir o meu capital, enfim. É possível a gente pensar assim, ou, né, que, uma proteção social definitiva, universal, né, como foram as leis sociais, como foi, né, toda a organização da proteção social do mundo do trabalho, através da OIT, enfim, que acabou sendo hegemônica no mundo ocidental, né? De certa forma, um pouco repetitivo e vulgar, né? Eu dizer que essa pergunta é uma pergunta transcendental, ela é fundamental. Ela pode e deve basear um conjunto de raciocínios estratégicos em direção ao futuro. Faz 30 anos que eu publiquei o primeiro trabalho sobre isso. Eu publiquei o primeiro trabalho sobre essa questão em 89. Opa, não, voltou. Quando eu percebi no movimento sindical, que eu era advogado do movimento sindical, e continuo sendo, agora voltei para essa atividade, num outro patamar, uma advocacia de direitos fundamentais, como a gente diz. E escrevi dizendo que o movimento sindical ia entrar em decadência, ele tinha que se reorganizar, por uma visão concreta que estava ocorrendo, que era a fragmentação das categorias de trabalhadores, das categorias organizadas dentro da fábrica moderna e dos serviços e tal, onde cada unidade produtiva ia ter 6 ou 7 categorias profissionais, né? O cara que limpava o chão, o trabalhador que limpava o chão de fábrica, não era da categoria dos metalúrgicos, ele era terceirizado já, né? As pessoas que trabalhavam na cozinha pertenciam a um sindicato, né, de restaurantes que botavam lá dentro um refeitório. Então, e naquela oportunidade o trabalho foi muito mal recebido, inclusive pela CUT, né? Depois eu, como ministro da Justiça, eu chamei o TST e tentei chamar algumas lideranças sindicais e notórios advogados trabalhistas de alta formação e fiz uma proposta ousada. A grande burguesia brasileira, o neoliberalismo, já se movia para fazer uma reforma trabalhista, né? Com apoio da Pelegada, inclusive, que hoje está se queixando dessa questão. E disse, olha, vamos fazer uma reforma, vamos fazer uma proposta de reforma trabalhista, que é modernizar a CLT, não para flexibilizar, mas para simplificar a sua aplicação, né? Porque a CLT não é nenhum problema para as grandes multinacionais, para as grandes empresas, é problema para os pequenos e médios negócios. A CLT não aterroriza o grande capital. O que aterroriza o grande capital é, por exemplo, a taxação das grandes fortunas, né? A CLT é um problema para o micro, pequeno e o médio empreendedor, né? Vamos dizer assim, dado o barroquismo da sua aplicação e as dificuldades que se tem até da compreensão de determinados direitos. Eu digo, vamos simplificar a CLT, consolidar os direitos que estão ali e partir para um outro sistema protetivo, né? Para um novo mundo do trabalho que vem por aí. Então, a CUT, naquela oportunidade, foi se queixar para o Lula que eu estava apoiando a reforma trabalhista da direita, né? Eu expliquei para o presidente, eu digo, olha, não é isso, né? E mostrei para o presidente alguns trabalhos que eu tinha publicado sobre o assunto. Ele disse, não, eu compreendo, tá? Mas eles não vão compreender, né? E eu dou essa informação porque agora teve um salto histórico nesta minha conversa com o Lula. Neste debate que tu assististe, eu não sei se tu te lembra que uma hora o Lula disse o seguinte, olha, eu sou trabalhador de chão de fábrica, torneiro, mas eu sempre quis ter um negócio pessoal para mim, né? Todos os meus colegas, nós queríamos ter um bar, um restaurante, uma loja, para poder se libertar do chão de fábrica. Então, aquela tendência, né, já estava colocada na realidade. Então, essa questão da segunda renda, ou da renda básica universal,
ela tem o mesmo valor político e histórico que teve a jornada de 8 horas durante a Segunda Revolução Industrial. Porque naquela época a jornada de 8 horas apontava para o quê? Para a possibilidade dos trabalhadores aumentarem o tempo livre, tá? E participarem da sociedade de forma mais ativa. O aumento do tempo livre do mundo do trabalho é um elemento essencial para uma civilidade política, para uma civilidade democrática e para prosperar uma ideia socialista, né? Porque a ideia socialista ela não vem com a natureza, ela não vem da naturalidade. Ela é uma artificialidade solidária que se põe na sociedade para ela funcionar de maneira mais regulada, de maneira mais civilizada, de maneira mais humanizada. Então, quando a gente fala numa renda básica, né, ou numa segunda renda universal, que é o termo que eu prefiro, nós estamos, na verdade, impulsionando uma ideia de solidariedade dentro do sistema de capital, em cujo final está um outro sistema de remuneração do trabalho. Não só mantendo o assalariado, aquele tradicional, mas também oferecendo para a sociedade, para o mundo do trabalho, não organizado em sistemas coletivos de produção, ou em pequenos sistemas de produção, uma garantia mínima através da qual todo cidadão pode partir para levar uma vida autêntica, livre, com tempo livre para fruir a cultura, para fruir a educação, para estabelecer relações de solidariedade e para participar, inclusive, de trabalhos que não são trabalhos que agregam valor. Por exemplo, hoje estão surgindo determinados trabalhos, como tendência já do sistema do capital, que não geram valor, que não são trabalhos produtivos. São trabalhos improdutivos, teoricamente, mas que retribuem uma produtividade histórica vinda do indivíduo da classe trabalhadora. Por exemplo, o trabalhador que chega aos 80 anos de idade, 75 anos de idade, né, e passa a requerer cuidados que a sua família, que toda ela trabalha, não pode oferecer. Né? Hoje já tem uma malha de proteção para essa cidadania, né, originária do mundo do trabalho, que retribui a ele esses cuidados. Né? Na França, por exemplo, tem os idosos que são inscritos em programas como esse, né, eles recebem uma vez por semana um assistente social que vai lá ver como é que está, se ele se abasteceu bem, se ele precisa de algum cuidado, ajudar ele a limpar a casa, se for necessário, como uma retribuição àquilo que ele já produziu para a sociedade. Então, esta é uma ideia social-democrata, né, em cujo final está uma ideia socialista, uma ideia de ponto de partida comum de igualdade que essa sociedade ultraliberal não tem condições de oferecer. E nós estamos vendo isso, inclusive, na pandemia. Né? Hoje está uma declaração do presidente Lula dizendo o seguinte: eu não compreendo como é que tem vagas nos hospitais privados e não vai lá e se requisita essas vagas para colocar as pessoas que estão morrendo na rua. Este é um exemplo típico, né, dessa sociedade censitária, desigual, radicalmente perversa que está na construção, né, básica do projeto do ultraliberal, que não pode prosperar sem o apoio do fascismo, como nós estamos vendo. Eles fazem hoje, né, uma conexão muito concreta, um alimenta o outro para manter, né, a estabilidade, né, flexível, a estabilidade negativa da exploração, né, e do comando político do Estado, como está fazendo o governo Bolsonaro. Opa, deu uma parada. Tarso, enquanto tu sorge aí o teu chimarrão... Ligou? Eu não estou te ouvindo bem, Marrone. Tá. Vou pedir... Agora tu voltou aqui na minha tela. Tu também tinha... Certo. Agora tá bem. Ainda não temos as internet das coisas, senão eu ia tomar um chimarrão contigo aqui. Mas estamos próximos. Né? Qualquer hora vai ser um material. Vai chegar um momento que a ciência vai chegar a colocar, né, um objeto num determinado aparelho, desmaterializá-lo e materializá-lo em outro lugar. Né? Isso já tem filme de ficção sobre isso. Sim, a impressora 3D, a impressora 3D está aí, né? Já faz de certa forma... Tem informação para produzir uma matéria do outro lado. Né?
Tá, se nós estamos chegando aqui, nossa conversa boa, mas o tempo corre mais do que a gente imagina, né? E tratando assim um pouco da nossa realidade aqui, o outro dia a gente conversava com o Paulo Nogueira Batista e ele dizia o seguinte: nós já estávamos em recessão. Aliás, muitos economistas têm sustentado essa posição, que o Brasil já vinha numa recessão muito grande, num desemprego elevado, agora temos aí 13 milhões, né? E que isso não contabilizou ainda o tema da pandemia. E o cenário, segundo ele, né, o cenário internacional de uma desglobalização, ou seja, a tendência é que cada país queira proteger, né, se proteger dentro das fronteiras, se proteger dos parceiros comerciais, enfim, proteger a sua produção, o seu emprego, ou seja, uma saída, né, interna de cada país. E outros economistas dizem o seguinte, que a saída para esta crise terá que ser uma saída global, né? Uma saída, enfim, nesses cenários aí, como tu te posicionaria nessa questão? E a questão do desemprego, né? Nós vamos ter que certamente manter esse tema da renda básica, senão nós vamos para o caos aqui, né? Com 13 milhões de trabalhadores sem renda, onde é que nós vamos parar? O fenômeno é esse mesmo, né? E isso revela um novo fenômeno dos países hegemônicos, um novo fenômeno político que envolve os países hegemônicos, que é o nacionalismo dos países ricos. Né? Você pode perceber que não só os Estados Unidos, com Trump, mas também a Alemanha, né, com a Merkel, que tem, vamos dizer assim, um grau um pouquinho mais elevado de humanismo, né, como certamente tem do que o Trump. A Rússia, China, né, com a sua experiência socialista de capitalismo de Estado, né, que é o que está sendo aplicado lá de maneira muito coerente, de maneira muito organizada e disciplinada, né, pela força, inclusive pela força política do Estado, né, e pela repressão que o Estado exerce, como qualquer Estado exerce sobre o seu território. Então, esse nacionalismo dos países ricos, ele gera uma outra situação para nós, né, porque ele implica em que cada país constitua no seu território, no seu quintal, um conjunto de relações que o mantenham como nacionalista, através de uma relação mais desigual do que aquela que se dá na globalização tradicional. Na globalização tradicional, você tem o direito de escolher parceiros. Você tem o direito político, né? Como fez o Celso Amorim aqui. Grande chanceler nosso que a imprensa, né? A imprensa domesticada não fala. O que o Celso fez? O Celso estabeleceu relações universais, né? Do ponto de vista comercial, cultural e política. Eu tive a oportunidade de participar com ele, por exemplo, da CPLP, Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, né? Onde nós travamos um conjunto de relações que, a partir dali, o Brasil se aproximou muito da África. Então, o Brasil tinha fortes relações com a África, fortes relações com a China, fortes relações com os Estados Unidos, fortes relações com a União Europeia, né, que ali estava se forjando de maneira mais estruturada, mais normativa, por assim dizer. E o Mercosul. Então, o Mercosul, né, um trabalho excepcional que foi feito aqui. Então, a globalização tradicional oferecia frestas para esse relacionamento que começou a criar problemas para os países hegemônicos. Eles tinham que fazer mais concessões para poder manter a sua freguesia comercial, política, né, e cultural. Com a evocação do nacionalismo, o nacionalismo dos países ricos, o mundo tende a obrigar que países intermediários e países mais pobres façam as suas opções prioritárias de relacionamento e se subordinem. Né? Não é de graça, né, que o Bolsonaro é um cãozinho amestrado dos Estados Unidos. Né? Ele nem se queixa de um tratamento desigual, porque ele já fez essa opção. Né?
nesta relação internacional, eu vou me ligar, me subordinar de maneira servil a tudo que querem os gringos, a tudo que querem os yankees. E o Brasil hoje é uma colônia política, é uma colônia ideológica, é uma colônia sistêmica do ponto de vista econômico dos Estados Unidos, que querem destruir o que foi construído, inclusive, de Mercosul, na nossa gestão, na gestão dos presidentes latino-americanos que estiveram envolvidos nesse projeto durante muito tempo. Durante um tempo que veio valorizando esse espaço comercial e político importante. Então, esse fenômeno é um fenômeno real. Os países que vão se subordinar a esse nacionalismo dos países ricos e vão ocupar uma posição comportada no seu quintal são países que vão se liquidar. São países que vão ser subalternos do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro. Uma das crises fundamentais que nós estamos atravessando hoje, junto com a crise da democracia, a crise da pandemia, são os dois elementos centrais que nós lidamos, eles estão já estruturados segundo essa relação. Veja que o Bolsonaro recebe aqui os comandos do Trump, exerce as mesmas posições dele, mas quando o Trump muda de posição, ele não muda, porque os Estados Unidos nunca não devem mudar. E ele permanece, portanto, numa relação servil contra os interesses nacionais e aguçando aqui a nossa crise sanitária em relação à pandemia. O Trump já assumiu a gravidade da pandemia, já assumiu a necessidade do isolamento social, já assumiu a necessidade da produção de dinheiro pelo Estado para ser distribuído, e aqui o Bolsonaro está proibido de assumir isso, porque nós somos um país dependente e associado de maneira servil. Então, esses são os efeitos que nós vamos ver. Eu até escrevi um artiguinho sobre isso na Zero Hora, que, como a maioria das coisas que eu escrevo não tem nenhum reflexo, mas de qualquer forma está ali depositado, está ali publicado. O nome do artigo é esse, Nacionalismo dos Países Ricos, que foi divulgado, e eu não recebi nenhuma resposta de ninguém, então eu suponho que não tenha tido nenhum efeito nas nossas inimigas, pelo menos. Bem, dentro dessa perspectiva, por exemplo, de uma resistência brasileira, no caso, num país como o Brasil, com uma enorme concentração de renda, chegando a este ridículo recorde mundial de concentração de riqueza, que está aí medida pelo Piketty, que fez esse inventário, nós só perderíamos para a Turquia, ou a Turquia seria o segundo, enfim, que é uma realidade completamente diferente de uma economia ocidental, de um país continental como o nosso. Mas, internamente, na nossa disputa interna, é possível que a taxação de grandes fortunas, de dividendos, de patrimônio, isso que uma proposta do Paim, tem uma proposta do Regufe também no Senado, de taxar as grandes fortunas a partir de 50 milhões de reais de patrimônio, enfim. Isso seria, na sua opinião, suficiente para que a gente pudesse garantir essa e outras medidas, evidentemente, de uma reforma tributária solidária que pudesse garantir esta renda básica permanente para todos os brasileiros, e a partir desse patamar, então, cada um teria a sua possibilidade, a sua liberdade. A segunda renda, eu não entendi bem quando tu falou na segunda renda, Então, gostaria que tu explicasse um pouquinho, e se nós temos ferramentas e alternativas internas para fazer esse enfrentamento, como, digamos assim, precariamente está se fazendo na renda básica emergencial de 600 reais, enfim. Em relação à segunda renda, tu pensa num fundo de garantia permanente, alimentado por uma série de recursos públicos, alimentado por uma série de impostos, de contribuição dos trabalhadores que recebem ordinariamente os seus salários.
um fundo como o Fundo de Garantia, que seria um volume financeiro extraordinariamente maior que o Fundo de Garantia, e que seria destinado a complementar a renda de todos os trabalhadores que percebessem um mínimo, que percebessem abaixo de um mínimo reconhecido pelo Estado. Vamos supor, todos os trabalhadores brasileiros teriam direito a ter uma renda de 2.500 mensais. Todos os trabalhadores, né, que fossem inscritos nesse fundo, isso seria compulsório, e controlado o seu rendimento, que percebessem menos de R$ 2.500, teriam a complementação desse fundo público para ter uma vida, eu estou dando 2.500, mas pode ser 2.000, pode ser 3.000, aí depende da natureza que esse fundo vai adquirir, né, da força financeira que ele vai adquirir. Então, isso não é uma coisa complicada, mas isso é uma mudança radical do regime do capital. Isso seria o assentamento de um pilar fundamental de uma nova social-democracia. Um projeto neossocial-democrata que teria no seu horizonte uma visão socialista. Né? Mas isto não é impossível, porque os arremedos disso aí já existem, né, em alguns países sociais-democratas da Europa, sofrendo agora, claro, uma certa dilapidação. Né? Então, se num momento de pandemia você pode imprimir dinheiro para custear a sobrevivência do Estado e a sobrevivência de uma parcela, né, da sociedade que está sendo ameaçada, o que fica comprovado já, e já dito por economistas importantes, como Bresser, como Piketty e outros, que o dinheiro ele não tem lastro. O dinheiro é uma relação social e é uma relação política. E a garantia da resposta do dinheiro é a garantia da existência de um Estado forte. Né? E não um lastro, o lastro dólar. O dólar não tem lastro nenhum. O lastro do dólar é o exército americano, são as forças armadas que vão lá, ocupam os postos de petróleo, tomam conta dos territórios. Esse é o lastro do dólar. Né? Então, não é impossível pensar numa saída como essa. Agora, isto seria, né, esta proposta dos nossos deputados, que é uma proposta que eu apoio, inclusive, ela é uma proposta que não será aplicada numa correlação de forças como essa que nós estamos, né, atravessando. Isso precisa um salto político na sociedade, uma transformação nas relações políticas, um reforçamento, né, da força viva da política, dos partidos, da cidadania organizada, para que se altere essa correlação de forças. Mas não é impossível. Este é o novo caminho de um novo projeto social-democrata, já que aquele anterior, contratual, entre a classe trabalhadora organizada e a burguesia, né, industrial organizada, nas suas associações, nos seus sindicatos, que fazem um grande pacto positivo, inclusive, mas ainda macro-corporativo, porque a social-democracia trata da exclusão social apenas como um dado de filantropia, né, um dado de proteção social mínima. Né? E uma nova social-democracia tem que tratar, né, de um sistema de proteção social organizado de tal forma que ninguém fique fora da sociedade formal. Né? Então, para dar uma colher de chá para os liberais, que ninguém fique fora do mercado, meus queridos. Essa é que é a questão-chave de um novo projeto social-democrático. Tarso, nas condições políticas que nós vivemos aqui, tu vê no espectro dos partidos políticos, com quem a esquerda, com o pensamento dessa natureza, poderia conversar, né, digamos assim. Eu não sei, existem duas teorias hoje, de que acabou o centro, né? Ou que acabou, e outros dizem, não, acabou a possibilidade da esquerda atrair os setores de centro, né, para um novo ciclo, uma nova utopia, enfim. Como é que tu vê hoje no cenário político brasileiro esse enfrentamento com o fascismo, no caso, né, e com os ultraliberais que estão de plantão? Olha, em torno do bloqueio da pandemia, né, e da luta para preservar a saúde da população brasileira em padrões mínimos possíveis, nós temos que conversar com qualquer pessoa. Né? Em torno da questão democrática, nós temos que conversar com qualquer pessoa que defenda o Estado de Direito.
Nós estamos à beira do fascismo e à beira de um desastre sanitário. Então, esta frente é uma frente de sobrevivência do Estado, sobrevivência da política, sobrevivência nacional. Então, nós não temos que filtrar ideologicamente os parceiros para fazer essas duas defesas. Tá? Então, eu acho que o Lula, quando se reportou ao governador Dória, fez bem em fazer. Tá? Eu acho que o governador Dino, quando conversa com o Luciano Huck, né, para neutralizar a posição dele, né, que no começo era contra o isolamento social, né, eu acho que ele fez muito bem, né, porque isso é uma questão de sobrevivência republicana, democrática do país, né, e de proteção solidária, humanista da nossa população. Outra coisa é qual é a frente possível para mudanças, que nós temos que pensar desde logo. Mudanças políticas, mudanças sociais, mudanças na reestruturação da sociedade de classe do país para um novo projeto. O centro, ele não é uma posição. Tá? O centro aqui no Brasil nunca foi uma posição. O centro funcionou na Itália, na época da democracia cristã. O centro funcionou antes do golpe de 64. Aqui tinha um bloco centrista, que ora pendia à esquerda, ora à direita, na velha democracia cristã brasileira também, no PSD, tinha setores mais favoráveis às reformas, outros menos favoráveis. Mas o centro, ele é autenticamente uma relação com o proveito que vão ter esses agentes de centro, esses agentes que se reportam ao centro, que assumem posições de centro na próxima etapa do processo político. Tá? Por exemplo, o chamado Centrão aqui no Brasil estava fazendo um papel de centro-direita, até agora, determinando um certo equilíbrio lá no Congresso Nacional. Está indo agora para a extrema-direita, para compor o governo Bolsonaro em função das vantagens materiais, das vantagens de cargos, das vantagens de prestígio que o governo federal pode outorgar a qualquer posição que lhe apoie. Então, o que nós temos é que ter uma unidade da esquerda para propor um programa de mudanças no país que seja atrativo para, inclusive, fazer formar um centro. Que o centro se aproxime desse programa, se identifique com ele em determinadas coisas, em determinados elementos, para que ele venha compor conosco uma frente de mudanças, uma frente reformista no país, de reforma social, de reorganização do mundo do trabalho, de sustentação da produção, de mudanças na sua política externa. Por exemplo, a questão da China hoje. A China hoje ocupa um papel fundamental na relação dos projetos nacionais de desenvolvimento com a economia global. Tem setores da classe dominante brasileira que precisam manter essa relação com a China, e isso não é nenhuma simpatia pelo regime chinês. A gente pode ter ou não ter simpatia com o regime chinês, não é isso que está em questão. Está em questão o que é melhor para o país, para o conjunto da população. Então, quando você desenha uma política externa relacionada com a China, você atrai aqui dentro, internamente, a conversa de determinados setores da burguesia brasileira. Setores produtivos do Brasil que precisam dessa relação internacional. A mesma coisa em relação ao petróleo, em relação à transferência de tecnologias, a mesma coisa em relação aos foguetes, que estão, por exemplo, retratados nesse problema da base de Alcântara que nós temos lá. Então, a criação do centro é um artifício da política, não é uma posição ideológica pré-constituída. Então, eu acredito sim que nós temos que ter uma proposta para o centro. Eu não sei se tu te lembra, deve te lembrar, óbvio, no começo do governo Lula. Como é que o Lula fez isso? O Lula fez isso através do Conselhão. Sim. Ele chamou lá para dentro, e nós arbitramos e convidamos especialmente pessoas representativas de todos os setores da sociedade. Estavam lá em cima de uma visão de programa comum e que deram contribuições extraordinárias. Como é que nós fizemos aqui em Porto Alegre o nosso Conselhão? No nosso Conselhão nós tínhamos eméritos, produtores rurais, latifundiários lá dentro, que nós conseguimos construir com eles, por exemplo, uma política de irrigação aqui no estado, que triplicou as terras irrigadas a partir de um contrato
políticos que estivemos lá dentro conversando com a Via Campesina, com a MST, enquanto as instituições estavam lá, formando um centro para dar sustentação a essas políticas. Então é isso que é preciso fazer. E eu acho que isso que foi uma certa dificuldade que nós tivemos no governo da presidenta Dilma, né? Nós rapidamente transitamos de uma posição desenvolvimentista para colocar até nem me lembro do nome. Levi? O Levi, né? Que é uma pessoa, inclusive, que eu conheço, o Levi, uma pessoa tratável, uma pessoa educada e qualificada, mas que entrou num esquema, né, de radicalização liberal contra nós, no momento que foi para lá. O que ele não fez quando estava no Banco Central, na época do governo Lula, subordinado a um outro projeto mais centrista, né, do ponto de vista econômico. Muito bem, Tasso. Queria te agradecer muito essa oportunidade aqui de levar a todos que nos assistem, enfim, essas reflexões tão importantes para esse momento que a gente está vivendo. E de pronto deixo aí para a tua última palavra, né? Agradecendo sempre essa oportunidade e fique em casa, hein? Certo, vamos ficar em casa, vamos cuidar, temos muitos terrenos acidentados pela frente ainda. E eu acho que essa matéria deve estar sendo gravada, depois me manda o link, que eu quero distribuir também para os meus contatos internacionais, né, que têm acompanhado aqui a questão do Brasil de maneira muito aguda, né, e eu acho que esse recorrido que nós fizemos aqui vai ser muito útil para eles compreenderem o nível dos nossos debates. Um grande abraço e obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço, Tarso. Bom dia para ti. Bom dia, um abraço.